Vamos iniciar mais um culto de acordo com a vontade de Deus e espero que toda palavra venha para a edificação do corpo de Cristo e que nós ofereçamos o nosso corpo como um sacrifício santo e agradável ao Senhor. Vamos orar a Deus pedindo a sua direção para que possamos oferecer um culto agradável a Ele. Senhor nosso Deus, nós queremos Te agradecer porque o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado sobretudo saúde nesse tempo de pandemia, Deus. Nesse momento nós queremos Te pedir que o Senhor venha e nos dê a sabedoria, nos dê a força e nos dê todas as condições necessárias para que possamos ofertar um culto agradável a Ti. É isso que nós Te pedimos e agradecemos no santo nome do Seu Filho Jesus. Amém. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. És o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé, se você puder, nesta hora, caso você já não esteja, para adorar ao Senhor comigo. Se levante do seu lugar e vamos elevar a nossa voz e adorar o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é digno da nossa adoração. Em meio a todas as circunstâncias, não importa o que você estiver passando, mas adore ao Senhor conosco agora, ao Deus que por amor se entregou e que faz e continua fazendo maravilhas extraordinárias na nossa vida.
as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.
aqui da nossa residência, quero compartilhar a mensagem do Senhor nesta ocasião. É um privilégio chegar até você, lendo a Bíblia e orando ao Senhor e pedindo a Ele que nos ajude a compreender o seu querer. Vamos orar? Bendito Deus, a palavra é tua. O desejo de alcançar a nossa vida é teu. E nós nos submetemos à direção do teu Espírito, pedindo que tu fales ao nosso coração. Ajude ao pregador e ajuda aos ouvintes nessa hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. O mundo está precisando de solução. O mundo está carecendo de alguém que anuncie respostas. E o cristianismo tem respostas para o mundo. E nós temos o privilégio, como cristãos, de anunciarmos. Isso é chamado de evangelização. O livro de Atos é um manual cristão sobre essa tarefa de compartilharmos o Evangelho. O nome Atos dos Apóstolos sugere o registro da ação dos primeiros líderes, comissionados diretamente por Jesus para a tarefa de compartilhar tudo o que tinham aprendido do Mestre. Cada texto de Atos tem ricas mensagens, mas faremos hoje um passeio pelo livro para estudarmos sobre o nosso privilégio de compartilharmos a nossa fé. Aliás, estaremos aprendendo a evangelizar com quem já fez, com quem fez isso muito bem. Uma das coisas que perceberemos é que o ID de Jesus não ficou como uma opção, mas é uma ordem. Se lermos, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, leremos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Jesus havia cumprido a sua missão aqui na terra e havia ordenado a nossa ida por todo o mundo para ensinar. Lucas, o evangelista, registrou isso agora aqui no livro de Atos de forma magistral, mostrando que as últimas palavras de Jesus foram para relembrar sobre essa tarefa. Se alguém tem o privilégio de saber a hora da sua partida e tem a oportunidade de escolher as últimas palavras, certamente resumiria o que fosse mais importante. Foram essas as últimas palavras de Jesus: testemunhem de mim. Vivam mostrando quem eu sou. Vivam falando que eu vivo em vocês. Muito tempo depois surgiu o apóstolo Paulo, que não havia sido um dos discípulos de Jesus. Mas a ordem havia sido dada a todos, inclusive para a nossa geração. Como Paulo poderia cumprir esta ordem? E eu quero ler o texto de Atos 20, versículo 24, para dizer que cumpre a ordem da evangelização, aquele que encara isso como uma missão da sua própria vida. Disse Paulo: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Qual a importância você dá para essa tarefa de falar de Jesus? Depende de como você gasta a sua vida. Jesus não pediu para você fazer isso quando tiver tempo, ou quando tiver vontade, ou quando entrar num curso de evangelização, ou se for chamado para o ministério pastoral, ou para o ministério como missionário ou evangelista. Ele ordenou a todos os seguidores, e a razão de sua vida, o projeto maior da sua vida, precisa ser esse: anunciar o projeto de Deus para as pessoas. Você poderia dizer, como Paulo: não me importo com a minha vida, desde que eu viva para anunciar a Jesus. O
o que falamos e como vivemos quando cumprimos essa ordem de Cristo. A evangelização, meus amados, precisa anunciar integralmente a mensagem principal. Conta-se que um menino viera com seus pais morar num subúrbio de uma das nossas grandes cidades. Em seus passeios pelo bairro, ele acabou indo longe demais e não conseguiu descobrir o caminho de volta para casa. Não lembrava o nome do bairro e nem da rua em que morava. Quem poderia ajudar o menino? Fazia tempo que estava perambulando pelas ruas, até que, vindo uma senhora, o menino tomou ânimo para pedir ajuda. Preciso ir para casa, mas não sei o caminho. A senhora pode me ajudar? Disse aquela senhora: escute, menino. Se você precisa de uma informação ou ajuda da minha parte, então limpe primeiro o seu nariz, lave o rosto, tire as mãos do bolso, fale direito e, antes de tudo, peça licença para falar comigo, ouviu? O menino deve ter pensado: isso é muito complicado. Vou preferir andar perdido e achar o caminho sozinho. Pode ser que essa senhora tenha desejado oferecer ao menino uma lição de boas maneiras, com o melhor propósito. Entretanto, as exigências daquela senhora pareciam muito complicadas. Na situação espiritual, ocorrem episódios idênticos. Quanta gente há que está perdida pelas estradas do mundo? E à beira do caminho surgem pessoas que, em lugar de oferecerem informações seguras, preferem dar lições de boas maneiras, de boas obras. Desta forma, o caminho para o céu, tão simples, tão claro em Jesus, é complicado pelos milhares de falsos guias. Eu quero ler com você Atos capítulo 3, versículo 22, diz assim: pois Moisés disse: do meio de vocês o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou, disse Moisés. Obedeçam a tudo o que ele lhes disser. O apóstolo Pedro estava pressionado pelo fato de ter sido usado por Deus para curar um homem coxo de nascença. E ele disse que Moisés havia prevenido sobre a vinda de um profeta semelhante a ele, e que esse profeta havia chegado, e era Jesus. E como havia sido dito por Moisés, esse profeta deveria ser obedecido em tudo o que ele dissesse. Não podemos separar uma parte da palavra de Cristo. Toda ela deve ser alvo de nosso estudo e pregação, inclusive a tarefa de continuar pregando. Não podemos incluir na mensagem o que achamos sobre Jesus, ou o que achamos sobre o mundo, ou o que queremos para as pessoas. Algumas teologias que surgiram ao longo da história cristã, como aquela que defende a salvação do pobre só por estar nessa condição, ou aquela que defende a salvação do que faz doações ao pobre, ou aquela teologia que defende que ninguém sabe quem será salvo, porque não podemos decidir sobre isso. Nenhuma dessas teologias estariam autorizadas porque não foram ditas pelo próprio Cristo, não constam da sua palavra. O próprio apóstolo Pedro, mais tarde, quando estava na casa de Cornélio, contando que havia sido testemunha de Jesus, havia caminhado com ele, citou uma das coisas que Jesus mandou pregar. Isso está registrado em Atos, capítulo 10, versículo 42, diz assim: ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Versículo 43 diz: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. A ordem é pregar que é ele quem faz a avaliação do coração de todos, agora e depois, dos vivos e dos mortos.
Essa avaliação, como sabemos, que o faz segundo a sua misericórdia, a sua bondade, e não segundo os nossos méritos. Manda pregar que a esperança de salvação reside unicamente no fato de que o perdão dos pecados vem mediante a fé no seu nome. Ou seja, o que ele mandou pregar é que devíamos crer naquilo que ele veio pregar. Certa vez, instados a se omitirem e não falarem mais desse Jesus, inclusive sob ameaça de serem presos novamente, Pedro e João disseram o que está em Atos, capítulo 4, versículo 20. Disso concluímos que a evangelização deve ser testemunho de uma experiência pessoal. Diz lá o texto: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu vi, eu ouvi, eu senti a bênção de conviver com essa verdade. É poderoso o Senhor. Isso é o que as pessoas precisam. Então, por que eu vou me calar? Há muita gente querendo pregar as experiências dos outros, a compreensão que os outros têm da palavra de Deus. Mas o desafio de Jesus é que cada um de nós, recebendo o Espírito de Deus, experimentando o perdão, constatando a verdade em seu coração, passe a compartilhar como essa verdade faz sentido em sua própria vida. Daí surgem algumas perguntas pertinentes. Onde pregar? E a quem devemos pregar? No templo? Nos campos missionários? Só através dos meios de maior alcance? Nós leremos alguns textos e poderemos perceber que a evangelização deve ser feita em todos os lugares e a todas as pessoas. Voltando ao texto que foi lido acima, em Atos, capítulo 1, versículo 8, nós lemos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em outras palavras, no nosso país, na nossa casa, na nossa vizinhança, para aqueles que conhecemos bem, para os nossos amigos, mas também para o país vizinho, para aqueles que nem apreciamos a sua cultura e crença. Os samaritanos representavam uma mistura racial e também uma mistura religiosa que era encarada com muitas reservas pelos dois lados. Eles também precisam ouvir. Embora já tenham tido contato com o Evangelho, mas ainda precisam ouvir mais e mais. Mas também precisarão ouvir aqueles que ainda não conhecemos, aqueles que estejam longe, aqueles que ainda nada sabem sobre Jesus, até os confins da terra. Apesar de saberem disso, os apóstolos e os outros cristãos parecem que insistiam em ficar em Jerusalém, até que veio uma perseguição. Assim mesmo, os apóstolos ficaram, mas muitos tiveram que ser dispersos. E vejam o que aconteceu. Atos, capítulo 8, versículo 1 e versículo 4 dizem assim: naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Deus havia ordenado que fosse em todos os lugares, mas parece ter sido necessário que fossem imprimidos a sair para pregar, e então iam por toda parte. Como resultado disso, Filipe estava pregando em Samaria, como diz o próprio capítulo 8. Embora multidões o escutassem, unânimes, como diz o versículo 6, embora houvesse grande alegria naquela cidade, como diz o versículo 8,
Embora tendo a notícia das conversões chegado aos ouvidos dos apóstolos, como diz o versículo 14, embora os samaritanos tenham recebido o Espírito Santo, como diz o versículo 17, Filipe foi inexplicavelmente chamado por um anjo para sair de Samaria no meio daquele ministério frutífero para pregar a um homem, um só homem, no meio do deserto, como está em Atos capítulo 8, versículo 26. Filipe foi correndo atrás de uma carruagem, ouviu que aquele homem estava lendo as Escrituras no livro de Isaías, mas que não entendia o que lia. Filipe pregou, batizou aquele homem e acabou de fazer isso, foi para outro lugar. Deus não está interessado apenas em grande número, em todos, mas está investindo em cada homem, em todos os lugares. O apóstolo Paulo disse mais tarde que ele mesmo havia sido ordenado para a salvação até os confins da terra. Isso está em Atos, capítulo 13, versículo 47. Todos os parentes, todos os amigos, cada pessoa deve ser alvo do amor de Deus e precisa saber desse amor. Quando o Dr. Arne estudou os novos convertidos dos Estados Unidos, ele descobriu que entre 70% e 80% deles tornaram-se membro de igrejas porque foram convidados por parentes e amigos. Isso demonstra o grande privilégio nosso, que começa dentro de casa, começa da nossa vizinhança e vai até os confins da terra. Mas já uma outra pergunta. E se a pessoa já ouviu? Sim, no livro de Atos nós encontramos que ele deve ouvir no dia seguinte outra vez. Em Atos capítulo 5, versículo 42, nós lemos que ele deve ouvir todos os dias e que nós devemos pregar todos os dias. Diz lá o texto: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Todos os dias não cessavam de ensinar em casa e no templo. Ora, se ensinava no dia seguinte para a mesma pessoa em casa, era porque a tarefa deve ser contínua. Meu amado, se o seu filho já ouviu que precisa escovar os dentes, fazer o dever de casa, tomar banho, respeitar a todos, ele certamente vai precisar ouvir isso novamente, até que isso esteja incorporado em seu modo de viver. Ele precisará ser lembrado várias vezes, até que isso faça parte do seu jeito de ser. Precisamos lembrar a todos que a fé em Jesus precisa ser o modo de viver de cada um, até que Cristo viva neles, mediante a sua própria decisão. Existe alguma condição para se pregar o Evangelho? Já foi dito acima que é preciso conhecer a Jesus e que é preciso que essa mensagem esteja no coração e que é preciso ter isso como missão na sua vida. Mas, meus amados, é preciso ter intimidade com o efeito da mensagem dentro do coração. Não é possível pregar o que outros sentiram e viram. Mas, mesmo conhecendo, mesmo crendo em Jesus, será preciso buscar um poder. E é o poder do próprio Deus. E eu quero ler novamente o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, onde lemos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. É com o poder de Deus que se faz a obra de Deus. É com a intervenção do Espírito Santo que anunciamos a mensagem de Jesus. Alguém sugeriu que o nome correto desse livro deveria ser Atos,
do Espírito Santo, pois é Ele quem realiza todas as coisas através daquele que se dispõe para ser instrumento nas mãos de Deus. Conta-se que uma senhora procurou o pastor da sua igreja, ela era casada, o seu marido não era cristão. Ela contou ao pastor o seu drama, as suas dificuldades. Pastor, tenho falado tanto de Cristo e não consigo fazer meu marido aceitar a Jesus como seu Salvador. Dizem que o pastor teria dito: minha irmã, fale mais com Deus a respeito do seu marido. Ai daquele que quer fazer a obra de Deus com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças. A capacidade é usada por Deus, mas deve estar em segundo plano. Os recursos financeiros, patrimoniais, tecnológicos são usados por Deus, mas não é a prioridade. A oratória ajuda, mas é um fiasco quando usada independentemente da intervenção de Deus. Amados, a mensagem que pregamos é de Jesus. O poder é do Espírito Santo. E nós não somos de nós mesmos, pois pertencemos a Deus. Por isso, a obra da evangelização começa em Deus, é realizada por Deus e deve culminar na glória dele. Eis então a fórmula. Todos os crentes, falando a todas as pessoas, em todos os lugares, todos os dias, com todo o poder que vem de Deus, toda a mensagem que Jesus mandou. O meu desejo é que todos nós sejamos impactados por essa ordem de Jesus, sejamos obedientes. O meu desejo é que todas as pessoas ao nosso redor sejam também impactadas por ouvirem a mensagem que vem de Deus e pelo agir do próprio Espírito de Deus, que quer convencê-las do seu pecado, da justiça e do juízo. Que Deus mesmo nos abençoe. Amém e amém. Podemos orar mais uma vez? Ó Deus, faze de nós tuas testemunhas. Faze de nós proclamadores do Evangelho. Ajuda aos ouvintes para que se disponham a abrir a sua boca, abrir a sua casa, abrir a sua vida, para falarem daquilo que faz toda a diferença no seu coração, Jesus e a fé que temos nele. Nós oramos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Amém. Conheces o que há dentro da alma. Tu conheces o que há dentro de mim. Antes de nascer, tu me chamavas. Vem, meu filho, vem pra mim. Procurando tua face. Desde então eu tento sempre te escutar. Essa voz que me falava
antes de nascer e que hoje continua a me falar. Tu és meu Senhor, a razão do meu viver, que transforma meu ser. Tu és meu Senhor, a razão do meu louvor, vem transforma meu ser. Eu não entendo esse jeito de me amar, se eu sei que não mereço tanto amor, porque a única coisa que eu faço é pegar novamente em tuas mãos. Tu és meu Senhor, a razão do meu viver, que transforma meu ser. Tu és meu Senhor, a razão do meu louvor, vem transforma meu ser. Desejo de que Deus os abençoe, que Deus nos fortaleça nesse dia, para a honra do nome dEle, para a alegria nossa, para o nosso crescimento também. Então, olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando.
de Deus Pai, que a graça redentora de Jesus, seu Filho amado, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, ajudando-nos a viver testemunhando de Jesus que vive em nós, desde agora e para sempre. Amém. E recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado